Este ano, pelo que a gente conversou na semana passada com o consultor Nelson Canabarro, promete retomar o crescimento econômico em alguns aspectos. E um destaque que foi dito é que nessa retomada, quem estiver melhor preparado vai conseguir um melhor lugar ao sol. E como é que a gente se prepara? Quais são esses diferenciais? Como é que fica para ser criativo, inovar? Então, é a vez da gente ir em busca de mais um especialista. E esse especialista, sim, em inovação, consultor, professor Rodrigo Barros, que eu tenho o prazer de receber. Rodrigo, prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite, Ana. É uma alegria. Rodrigo foi um parceiraço aí de um programa que a gente fez junto com a Prefeitura Municipal, o programa VOE, que é de aceleração do crescimento das MEI, né, do microempreendedor individual, e ele destacou e teve, assim, passou ideias e conceitos muito bacanas sobre criatividade. Rodrigo, criatividade é aquele mito, né, criatividade e inovação, que as pessoas acham assim, você nasce criativo. Ah, essa criança é tão criativa, vai ser publicitária. E a gente acha que criatividade não se aprende, mas se aprende, né? Se aprende, sim. É óbvio que as crianças elas têm uma aptidão muito maior para a criatividade, porque o cérebro delas, na fase de desenvolvimento, é uma esponja. Então, tudo para a criança é novo, é novidade, e ela está absorvendo aquilo com muita curiosidade, aquela curiosidade original, muitas vezes sem nem dar nome às coisas, né? Então, é uma interpretação muito natural do ambiente que ela está vivendo. Mas sim, quando a gente atinge a fase adulta, normalmente ocorrem alguns bloqueios criativos. Sistema educacional, a rotina das pessoas, a correria, o estresse, tudo isso acaba limitando a nossa criatividade, que essencialmente é um processo mental, né? Eu sempre digo, a criatividade não é externa, ela acontece dentro da nossa cabeça, no nosso cérebro. E aí, para isso, existem várias possibilidades para exercitar e retomar a criatividade. Como eu falo em palestras e nos workshops, fazer com que a nossa criança interior renasça, né, que ela desperte novamente. E com isso a gente consegue, por exemplo, provocar situações, ou em empresários, ou em gestores, para o tal pensar fora da caixa, que eu já acho que está ultrapassado também, mas vamos falar assim que fica mais fácil, né? Por exemplo, boas perguntas, perguntas que estimulem as pessoas a pensar fora do óbvio, que coloquem as pessoas realmente para sair daquele pensamento da sua rotina, isso já é estímulo criativo. Então, eu costumo definir que a melhor forma de exercitar a criatividade nos adultos é pela provocação. A provocação positiva, né? Que vem por boas perguntas e por estímulo sensorial em dinâmicas, em workshops, em interações com outras pessoas. E é interessante, você falou desse bloqueio, é interessante de perceber, né, Rodrigo, que o quanto que as pessoas acabam, e por favor me corrija se eu estiver equivocado, porque você, né, com esses workshops e tal, o quanto que as pessoas se bloqueiam nessa criatividade pelo medo do mico. Sim. Né? Você vê num workshop que quem está ministrando o workshop ou a palestra diz, gente, para dar uma acordada, vamos ficar em pé. Começou. Não. Ui. Vamos dar uma sacudida. Não. Ui. O que acontece, hein, com esse medo do mico? O que acontece é... A resposta é simples, mas assustadora. É resultado direto e total do nosso sistema educacional. Do sistema educacional clássico, né? Desde o momento que a gente vai para a escola, a gente começa a ser regrado demais. Senta na fileira certa, tire distância, a prova que é aplicada para os alunos é sempre a mesma. Então, você tem uma sala de aula com 30 pessoas diferentes. E você aplica o mesmo instrumento, todo mundo encaixotado dentro de uma mesma perspectiva. A criança ousa fazer alguma coisa fora do que o professor está falando, advertência, repressão. Então, queira ou não, o nosso sistema educacional repreende demais, até hoje, né? Como a gente sempre fala, se nós olharmos uma sala de aula do passado, de 50 anos, 40, 80 anos atrás, e uma sala de aula hoje, é praticamente a mesma coisa. A estrutura é a mesma. A estrutura é a mesma. Então, é muito, muito, muito regrada. Claro, a gente precisa de regras para muitas coisas. Mas a criatividade começa aí. Então, as pessoas começam a ter medo de ousar, começam a ter vergonha do ridículo, de se expor. Ah, eu não vou lá, vai que me repreendem. Eu não vou dar a minha opinião, vai que eu estou errado. Eu mesmo, sempre cito esse exemplo, né? Na 5ª série, a professora escreveu uma palavra com 2 S's, ou cedilha, não lembro, e eu ergui a mão e falei, professora, não é com 2 S's, é com cedilha, ou o contrário, enfim. Ela virou e falou, Rodrigo, nunca mais me corrija na frente da turma, vai já falar com a diretora.
Imagina que absurdo, você estava certo. Eu estava certo. Né? Um bom professor, um verdadeiro mestre, facilitador do ensino, teria falado, pessoal, veja bem o exemplo do Rodrigo, é assim mesmo, quem concorda, como é que é, e facilitaria uma discussão sobre. Eu sobrevivi, ainda bem. Ainda bem que você sobreviveu. Me considero um criativo, sem traumas. Né, sobrevivente. Mas é isso, esse é um exemplo pontual aqui no nosso papo que escancara o porquê que as pessoas chegam na fase adulta com vergonha. E claro, do outro lado tem questões sociais, educacionais, de berço, do lar, etc, etc. Mas já que grande parte da população passa pelo sistema educacional, ele é o grande vilão da criatividade. Por outro lado também, eu acho que existe um certo preconceito contra o criativo, né? O pessoal já imagina que o criativo é aquele que vai trabalhar, sei lá, de pantufa, ou de pé de pato, de pijama, de gorrinho e tal. E não é esse rótulo, né? Eu acho que nem um extremo nem outro, né? Nem um extremo nem outro. Inclusive, estamos vivendo um momento de... Tudo se banaliza em dado momento, né? Quando vem um tema à tona, ele ganha um certo status e começa a banalizar, porque todo mundo passa a falar disso. Com a criatividade, com a inovação, isso está acontecendo agora também. Existe muito, mas muito floreio, por assim dizer. Então, o criativo tem que ser descolado, tem que ser, como você falou, né? Todo as avessas de um sistema mais clássico e tradicional, mas não necessariamente. Também tem a ver com isso, mas não só com isso. Né? A pessoa criativa ela pode estar de terno e gravata, ela pode estar de bermuda e chinelo. Tudo isso são rótulos. Né? Volto a falar, a criatividade é muito mais um exercício mental do que como a pessoa se veste. De repente a pessoa se veste lá super diferente de todas, mas está com bloqueios mentais por N razões, estresse, depressão, preocupação excessiva, o que quer que seja. Então, não tem rótulo. O criativo pode estar de terno, o criativo pode estar numa boa, na praia, tomando sol à vontade. E uma das grandes palavras do momento, porque a gestão, né, a gestão de empresas, o mercado e tal, sempre tem algumas palavras que viram palavras-chave da hora, né? A palavra-chave do momento é o disruptivo, né? E qual é o diferencial, o que a pessoa que está procurando empreender ou está procurando empreender a si próprio, porque quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é empreendedor também, né? Sim. Você está vendendo a si próprio. O que a pessoa tem que ter em mente aí do disruptivo, do criativo, do inovador? Quer dizer, não vá de escafandro, não é necessariamente isso, né? Seria engraçado. Seria engraçado, mas não garante a contratação. Não. Depende da empresa, mas de modo geral não sei dizer. Mas assim, o criativo, de modo geral, é a pessoa que está num bom momento mental e consegue fazer leituras distintas do mundo. Enxergar possibilidades, enxergar cenários diferentes daquele que estão colocados, né? É enxergar aqui ao redor do estúdio onde a gente está outras possibilidades que não necessariamente a câmera, que não necessariamente o estúdio em si, mas ver um outro universo aqui. Por exemplo, o pensamento disruptivo é um pensamento do criativo, um pensamento mais específico. O pensamento disruptivo essencialmente tem a ver com você conseguir conectar coisas que aparentemente não têm ligação nenhuma e fazer uma conexão disso. Né? Então eu enxergo uma câmera, enxergo a cadeira e consigo ver que há uma associação entre esses objetos e que faz sentido. Não saberia dizer qual agora, só por exemplo. E isso seria o pensamento disruptivo, se isso fizesse sentido e desse certo. Né? A Melita, que inventou o passador de café, em Leipzig, na Alemanha, ela conseguiu conectar duas percepções. A folha que o filho dela desenhava, eu não lembro o material da folha, e o coador clássico de café da época, que era somente com os buracos e o café ficava grosso no fundo, porque passava muito. E não era uma experiência agradável de tomar café. Um dia ela viu o filho desenhando e falou, será que essa folha que ele está desenhando, se eu colocar por cima, não passa o café de maneira mais agradável, que gera uma experiência melhor? E ela inventou o coador de café. Só, né? Que hoje todo mundo usa. Exatamente. A gente vê Melita e nem imagina que é uma mulher que está por trás disso, chamada Melita. Sim, e virou, e é um caso em que a marca virou o produto, né? Porque você não fala que você vai comprar um filtro de café. Vou lá compra comprar uma Melita. caixa de Melita. Exatamente. Que seja de outra marca, né? É isso, exatamente. Então, o pensamento disruptivo é conectar coisas que aparentemente não têm conexão. Rodrigo, e isso é um diferencial para o mercado? É um diferencial para o mercado, mas, acima de tudo, é um diferencial para a vida das pessoas. Porque uma vez que a gente vive num mundo tão encaixotado, corrido, acelerado, quando a gente consegue enxergar possibilidades, é porque a gente está conseguindo enxergar além do muro. Né? Então, assim, acaba que é um diferencial, porque, infelizmente, a maioria das pessoas estão
programadas e robóticas na sociedade hoje, né? É uma rotina que faz com que a gente caia nessa sem perceber. Então, quando você tem um pensamento disruptivo, consegue olhar de maneira criativa para as coisas, você está tendo um diferencial, sim. E o mercado agradece, com certeza. Porque as pessoas tendem a, quando pensam em inovação, pensar só na área de informática, por exemplo, de tecnologia, né? Remete muito a isso. Remete a pessoa à inovação. Então, sei lá, é um novo programa de computador, é um Sim, novo aplicativo, um robô e tal. Mas isso pode ser nas coisinhas mais simples, né? Pelo que você está explicando aí. Em absoluto. A inovação, basicamente, ela é regida por um documento chamado Manual de Oslo, que foi criado na Noruega. Esse documento referencia toda a natureza da inovação. E lá você tem a inovação incremental e a inovação radical. Então, a incremental são melhorias pontuais em qualquer coisa que dê resultado positivo. Essa é a grande diferença de inovação para invenção, inclusive. Ah, tá. A invenção é uma maluquice que não deu fruto, que não deu resultado. A inovação deu certo. Tá. E aí, a inovação radical é aquilo que realmente é disruptivo e avança no conhecimento, avança na ciência e na tecnologia. Então, a inovação pode ser algo simples. Na nossa casa, se a gente mudar algum layout de um ambiente que propicie que as crianças brinquem melhor, que as pessoas circulem melhor, que lá na cozinha eu consiga preparar meu alimento de maneira mais agradável, tudo isso acaba sendo inovação lá para minha casa. E dentro das empresas também. De repente, eu tenho uma luz fraca numa facção do vestuário. Nós trocamos essas lâmpadas, o pessoal consegue enxergar melhor e trabalhar melhor. É uma inovação. E por aí vai. Pode ser do simples ao radical. E tem umas que são tão simples que todo mundo diz assim, como é que ninguém pensou nisso antes, né? Exatamente. E esse é o grande estalo da inovação, né? Eu não me lembro agora quem falou isso, mas você tem certeza absoluta que está frente a uma grande inovação quando você pensa isso. Como é que eu não pensei nisso antes? E isso não inibe as pessoas de dizer assim, meu Deus, é tão simples que se funcionasse, alguém já tinha feito. Não tem isso. Acaba inibindo. As pessoas acabam ficando, poxa, então já fizeram. Mas, enfim, é a natureza da inovação. Por quê? Porque a inovação tem uma premissa principal de utilidade. Ah, tá. Então, quando eu vejo, como é que eu não pensei nisso antes? É porque, de alguma forma, eu associei a minha realidade ou de alguém que eu conheço que aquilo é útil e como é que ninguém tinha percebido aquilo antes. Né? É tão útil, tão óbvio. Mas não é, né? O óbvio, às vezes, é tão óbvio que a gente não enxerga. Que a gente não enxerga. E uma coisa, Rodrigo, por exemplo, que eu vejo que muita gente se incomoda, aquela típica frase de vó, esse povo não tem mais o que inventar. Às vezes não te dá essa sensação que não tem mais o que ser inovado? Sim, eu trabalho com inovação já tem praticamente 9 anos. E eu tenho essa percepção há 9 anos também, mesmo trabalhando com inovação. Caramba! Hoje em dia parece que é muito mais difícil inventar alguma coisa. E de certa forma porque o excesso de informação nos bombardeia com tantas novidades todo dia, que a gente acaba tendo essa percepção de que está tudo aí, que está tudo inventado, né? Antigamente, não. E eu atribuo isso, eu e a literatura da inovação, justamente à era da informação. A conectividade é tão intensa e a velocidade e o acesso às informações são tão intensas que a gente é bombardeado. Antigamente era muito mais contemplativo. Ler um livro, assistir uma televisão, ouvir um rádio, por exemplo. Hoje em dia está tudo na palma da mão, é muita informação. Então, cadê a inovação no meio disso tudo? Aí entra uma questão criativa, né? De exercitar filtros mentais para que a gente não enlouqueça. Exatamente. Então, existe como exercícios, práticas, através de, como você falou, das boas perguntas, das boas provocações para se exercer. E a pessoa pode se autodisciplinar para isso, Rodrigo? Pode sim. Por exemplo, se ela está desenvolvendo um produto, um serviço, uma nova ideia, o que quer que seja. Uma boa pergunta básica, que é uma pergunta filtro, que já vai ajudar, para quem isso é útil? Porque muitas ideias nascem da paixão, né? Nossa, inventei um negócio que maravilhoso e estou apaixonado pela minha ideia, mas não tem utilidade para ninguém, então não será inovação. Então, um dos filtros é esse, né? É útil para quem? Para qual grupo de pessoas? Para qual situação? Comprovada a utilidade é o primeiro grande passo para se desenvolver. Aí a coisa está dentro de um cenário de possibilidade e não de idealismo. Tá certo. Nossa, adorei a entrevista, Rodrigo. Muito obrigada. Obrigado já fica um convite para um próximo papo, que tem muita coisa para perguntar aí. Maravilha, sempre que quiser. Tá certo. Muito obrigada. Obrigado, foi um Ana. prazer. Gratidão, obrado. E o Autoestilo de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso e-mail é programaautoestilo@gmail.com. O telefone 991-323536.
Eu quero deixar aqui para você um grande abraço, um carinho muito especial com o pessoal de New Hair Design, nossos parceiros de muito tempo, com a Alessandra da Marrom Glacé, que está aqui assinando esses acessórios maravilhosos aqui para a gente, parceira tá recém-chegada no programa, muito bem-vinda, que hoje disponibilizou essas peças aqui, nessas pedras de quartzo branco, estou aprendendo sobre pedras, quartzo fumê, aqui uma junção do quartzo branco, do olho de tigre aqui, da zircônia, que dá esse brilho, mais um toque de piton, uma peça ousada, uma peça de design, que é da irmã da Alessandra, que faz peças maravilhosas, uma design incrível e que você precisa conferir na Marrom Glacé, na loja ou então no site. E para você eu deixo aqui um grande abraço e nosso encontro marcado na semana que vem em Alto Estilo. Até lá!